E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Para trazer maior compreensão, vamos fazer a leitura a partir do verso 4, vai. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Todos acharam? Amém? Vamos orar então. Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Jesus, vem falar conosco de maneira intensa, profunda. Ministra o nosso espírito, fala no nosso interior, mexe com a essência de quem somos. Que essa palavra, Senhor, possa entrar lá nos lugares mais escondidos que nós temos dentro de nós e mexer com quem somos, nos reposicionando, nos trazendo novo entendimento, nos trazendo luz e clareza a respeito de quem Tu és e de tudo aquilo que o Senhor tem liberado para nós, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, Filipenses 3, a partir do verso 4, o verso 4 quebra uma frase no meio, tá? Embora eu mesmo tivesse razão para tal confiança. Eu quero ler a partir daqui, ó. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, ou seja, naquilo que é natural, naquilo que é teu, naquilo que é a força do teu braço, Paulo vai dizer, eu ainda mais. Então, se alguém tem razão para confiar nos seus títulos, nos seus diplomas, no seu emprego, na sua conta bancária, no seu carro, né? Então, óbvio, o contexto era diferente. Paulo está falando do contexto da época. E ele fala assim, olha, eu ainda mais. Por quê? Ele vai começar a dar o currículo dele ali. Eu fui circuncidado ao 8º dia de vida. Eu sou pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso é o que Paulo podia falar a respeito dele mesmo quando se dizia a respeito de um currículo natural. É como se ele dissesse mais ou menos assim, ó, você fez USP, eu estudei em Harvard. Sabe assim? É quase isso. Você se acha bom fazendo, sei lá, cirurgia de estômago, eu sou neurocirurgião, sabe assim? Ele meio que... E era mais ou menos nesse aspecto mesmo que ele estava tentando mostrar o quanto, dentro daquilo que o ser humano podia encontrar dentro da estrutura judaica, ele estava entre o top dos tops. Mas aí o versículo 7 vai dizer algo incrível. E ele vai dizer assim, ó, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Eu quero que você preste atenção nesse versículo. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Joga o verso 10 aqui para mim, e eu quero que você preste atenção em algo muito poderoso aqui.
A gente lê um texto grande, eu vou falar com você sobre a primeira parte do texto e sobre a segunda parte do texto, mas o centro do que eu quero te explicar nessa noite e do que eu quero que o Espírito Santo ministre no seu coração está nesse versículo 10. Ele vai dizer: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Então vamos contextualizar, ou vamos realinhar os escritos. Quero conhecer o poder da ressurreição. Então ele queria conhecer Cristo, ele queria conhecer o poder da ressurreição, e ele queria ser participante dos seus sofrimentos. E eu quero trazer alguns entendimentos para você. Antes você vai chacoalhar o teu irmão assim com muito carinho no ombro, com bastante cuidado, e vai falar assim para ele: isto é a essência da vida cristã. Então vem comigo. Primeiro nós vamos falar a respeito de conhecer Cristo. Esse é um tema que tem sido muito falado pela igreja nos últimos 10 anos. O Vitor citou sobre isso aqui. E ele nem sabia o que eu ia pregar. Conhecer Cristo é algo que por muito tempo saiu do vocabulário da igreja. Por quê? Porque o entendimento de conhecer Cristo era como se fosse algo do tipo: eu não sei quem é, e agora me falaram dele e eu fiquei sabendo quem é. E eu vou te explicar que conhecer a Cristo não é isso. Simples, de uma maneira simples. Se eu mostrar uma foto do Neymar aqui para você, colocar aqui no telão uma foto do Neymar e falar assim, ó: quem aqui conhece essa pessoa? Quem aqui conhece o Neymar? Se eu pôr uma foto aqui, você sabe que é o Neymar, levanta a mão. Então, teoricamente, se eu mostrar uma foto do Neymar, todo mundo conhece o Neymar, correto? Então eu vou reformular a pergunta agora. Tem alguém aqui que é amigo do Neymar? Porque conhecer o Neymar de verdade, um pouquinho os amigos dele vão conhecer. Quem vai conhecer ele bem é a mãe, o pai. Esposa não, porque ele não fica casado com ninguém, então não vou falar da esposa, mas pai e mãe devem conhecer bem. Então existe uma diferença grande entre eu dizer que conheço, de ouvir falar, de ver uma foto, de conhecer a história, porque já me contaram dele. E existe uma diferença muito grande entre conhecê-lo por com ele andar. Tem uma canção antiga do Ademar de Campos que diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Há uma diferença muito grande entre conhecer Cristo pelos aspectos religiosos, da cruz vazia, do Cristo sofrido, da coroa de espinhos, de uma face sangrando, de mãos furadas, ou de uma história legal que te contaram em algum lugar, de um homem que um dia morreu por você, e você conhecê-lo porque ele tem compartilhado com você o coração dele. Como que Cristo quer que nós o conheçamos? Do jeito que somos conhecidos por ele. Como que Cristo te conhece? Vou te explicar como. Ainda a palavra não chegou na sua boca e ele sabe que você vai falar. Enquanto você fica tentando mostrar boas ações, ele conhece as suas intenções. Enquanto você tenta mostrar alguém socialmente aceitável, ele sabe o que se passa dentro do seu quarto em secreto. Enquanto você tenta mostrar para as pessoas um bom homem, uma boa mulher, ele conhece o que você faz dentro do seu banheiro quando você está sozinho. Como que Cristo quer que você o conheça? Como você é conhecido dele. Porque não há nada oculto aos olhos dele. Aí quando nós passamos a trabalhar para conhecer a Cristo, na mesma perspectiva que ele nos conhece, a Bíblia vai dizer que ele já não nos chama mais servos, mas sim amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Então sabe qual que é a diferença de conhecer a Cristo?
Conhecer a Cristo é quando você não é só frequentador da religião do Cristo, mas quando você é participante daquilo que o Cristo está fazendo sobre a terra. É quando você sabe para onde Ele quer que você vá, e o que Ele quer que você faça, como Ele quer que você se mova, e você vive através dele. Agora deixa eu te explicar uma coisa. É infindável a busca por esse conhecimento. Eu não vou falar sobre isso agora, mas é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não que eu viva tudo isso, ou que eu tenha alcançado. Por quê? Porque é algo quase imensurável e indescritível, de um lugar que nós temos que continuar buscando incessantemente, porque por mais que Ele se revele e por mais que Ele se mostre a nós, mais ainda há a se conhecer e mais ainda há a se revelar. É um oceano. Comparado à pequenez humana, é um oceano. A gente não conhece todos os animais que vivem lá. Mais da metade deles, isso a ciência prova, não é nem catalogado, nunca nem foi registrado. Existem lugares profundos e escondidos que o olho humano não enxerga, mas que Deus criou animais para estar lá. Então, conhecer a graça e conhecer Jesus é como colocar um cilindro de oxigênio nas costas e mergulhar num oceano infindo. A diferença é que Ele vai se deixar acessar. Porque tudo que o Senhor quer é que você o conheça. Enquanto lá na época de Jesus, o povo judeu tinha uma religião incrível, muito bem organizada, muito bem estruturada, era muito bem estruturada mesmo. Eu acho que melhor do que o cristianismo é organizado hoje, a religião judaica. Cristo veio nas ruas falando assim: olha, eu quero apresentar para vocês um Pai. Eu quero abrir um caminho para vocês chegarem em alguém do qual eu conheço e me relaciono. Jesus falava assim: eu não faço nada que o Pai não esteja fazendo, e eu não falo nada que o Pai não esteja falando. Esse é o nível de relacionamento que Cristo quer que você tenha com Ele, para que você possa acordar de manhã e a hora que você abrir os seus olhos, você possa dizer para Ele: Jesus, o que nós vamos fazer juntos hoje? Jesus, eu estou indo para o meu trabalho, mas como eu posso ser alguém que manifesta você lá dentro do meu trabalho? Um dia eu ouvi o Juscelio falando algo, lembrei disso agora, mas quero compartilhar, pode ser que seja algo que fique no seu coração. Juscelio é o meu pastor e uma vez eu ouvi ele falando assim, que questionaram ele porque algumas pessoas e algumas canções chamavam Jesus de você. E ele respondeu algo muito interessante. Porque dependendo da ocasião, chamar alguém de você é falta de respeito. Mas dependendo do nível de intimidade, chamar alguém de Senhor denota um distanciamento. Então depende do tanto que você o conhece, o quanto você é íntimo dele. Agora depende de como ele estiver se tratando com você, você não vai conseguir chamar ele de você, você vai ter que chamá-lo de Senhor. Tudo depende da ocasião e do relacionamento que você está mantendo com ele. Se o meu pai fosse um juiz e eu fosse o advogado, e se eu fosse estar numa causa no mesmo tribunal que ele, quando ele estivesse lá no tribunal, ele seria Vossa Excelência. Mas dentro de casa eu ia continuar chamando meu pai de pai. Quem está entendendo o que eu estou falando? Existe um caminho do conhecimento de Cristo. Só que existe nesse caminho para conhecer a Cristo algumas coisas que nos causam travas e problemas que impedem a gente de chegar nesse conhecimento. Às vezes você frequenta a igreja há muito tempo e você fala assim: pastor, eu nunca ouvi Jesus falar comigo. Eu escuto tantas pessoas falando assim: eu estava orando e o Senhor falou comigo. Eu fico pensando: meu Deus, como? Primeiro que você tem que entender, a voz de Deus se manifesta de inúmeras formas. A voz do Senhor, ela se manifesta de tanto jeito. Basta você aprender e entender quando Ele está tentando se comunicar com você.
Mas vamos lá, ele pode falar aos seus ouvidos, não com uma voz audível, mas com uma voz espiritual que não vai falar aos seus ouvidos naturais, mas ao teu espírito que está dentro de você, aos seus ouvidos espirituais. Esse é o jeito mais comum dele falar conosco. E é comum mesmo. Se eu perguntar, pedir aqui, quem já ouviu a voz de Jesus claramente aí nos seus ouvidos? Levanta a mão. E a gente sabe quando é Jesus falando, é simples. A gente vai se acostumando com o jeito dele de falar e não dá para você ignorar. Não é aquela voz que vem no teu... Você sabe quando é teu pensamento e quando é a voz dele. É nítido a diferença. Mas isso é um exercício. A primeira vez que Jesus falou comigo foi muito marcante para mim. Eu tinha 15 anos a primeira vez que eu ouvi ele falando comigo. Nem faz tanto tempo assim. Só 30 anos. E aí a gente tinha ido para o culto mais cedo, para a igreja mais cedo para orar. Eu acho que eu já contei essa história aqui. E a gente estava em 8 adolescentes orando. E a gente deu as mãos numa salinha lá na igreja e começamos a orar. E aí eu ouvi o Senhor falar nitidamente no meu ouvido assim: pede para que todos soltem das mãos e orem de 2 em 2. Foi isso que ele me disse, nada especial. E na hora eu falei assim, isso é coisa da minha cabeça, e continuei orando. E aí eu ouvi de novo a mesma coisa. Aí eu ainda incrédulo, abri o olho assim, sabe quando dá aquela abridinha assim, você está orando? Sabe? E contei quantas pessoas tinham na roda. Porque se era de 2 em 2, tinha que ter pelo menos um número par. Entendeu? Esse foi o teste que eu fiz. Aí eu contei, tinha 8 pessoas. Eu peguei e falei para Jesus assim de volta: Senhor, se isso é a tua voz, eu nunca tinha ouvido. Se isso é a tua voz, faz com que alguém aqui dessas pessoas ouçam o que eu estou ouvindo. Eu nem terminei de falar, de fazer essa oração. O irmão que estava do meu lado falou assim: o Senhor está mandando a gente soltar das mãos e orar de 2 em 2. Aí eu comecei a chorar, né? Perdão, Jesus, eu não te ouvi. Não é que eu não ouvi, é que eu não sabia reconhecer a voz dele. Mas isso foi se tornando nítido ao longo dos anos. Claro, ao longo dos anos. Por quê? Porque isso é algo que a gente vai conhecendo. Agora você, porque você é pastor? Eu estou falando que eu era um adolescente de 15 anos, estava na igreja orando. Eu me tornei pastor há 12 anos atrás, ou 15 anos atrás. Entenda algo. A voz de Jesus é para aqueles que são seus filhos. O conhecimento dele é para aqueles que querem conhecê-lo, é para aqueles que desejam conhecê-lo. Não há restrições em Cristo que impeça você de conhecê-lo. Há restrições em você que impede você de conhecê-lo. Não é Cristo que restringe a sua apresentação ou a sua manifestação, é você que restringe o seu próprio acesso. Sou eu que restringo o meu próprio acesso ao Cristo. Como? Vamos lá, vamos entender algumas coisas que Jesus disse. Aquele que quiser me seguir, aquele que quiser vir após mim, é segui-lo. Então como que eu começo a conhecer Jesus? Eu começo seguindo ele. E isso é o que você pode chamar de se tornar evangélico. Chame como você quiser. O que eu quero te dizer é que você tem que seguir a Cristo. Só que como que é o processo? Primeiro ele diz assim, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Sabe o que Jesus está falando? O primeiro passo para você ser um seguidor meu é abrir mão de quem você é. É negar o seu próprio eu. E eis aí uma coisa que é terrível para o ser humano é abrir mão de si próprio, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, abrir mão do controle da sua vida, abrir mão e falar: Jesus, tá bom, a partir de agora eu vou te seguir e onde o Senhor for eu vou seguir seus passos. Isso tira você do controle e coloca Ele. Isso tira você do comando e coloca Ele. Isso tira você da direção e coloca Ele. E isso para o ser humano é terrível. Só que ao mesmo tempo que é terrível, é maravilhoso. Porque quando você entender que a direção dele para você é a melhor coisa que você podia viver,
Então não foi difícil abrir mão da sua própria vida. Por quê? Porque a vida que Ele tem para te dar é melhor do que a vida que você escolheu para você. Entendeu? A vida que Ele desenhou para você é melhor do que a que você idealizou para você. Então, onde eu começo a restringir o conhecimento de Cristo? É quando eu decido ser um seguidor de Jesus, entre aspas, mas ao mesmo tempo eu quero viver a minha própria vida do jeito que eu quero, estar no controle de tudo, continuando a fazer aquilo que a gente sabe nitidamente que é contrário à palavra de Deus. Então isso restringe o meu acesso a Ele. Não é Ele que não quer se mostrar, não é Ele que não quer se apresentar, não é Ele que não quer liberar as coisas para a minha vida, não é Ele que não quer me abençoar. É porque muitas vezes eu estou orando para ser abençoado naquilo que não está sendo aprovado por Ele. Então pedir bênção para Deus naquilo que não está sendo aprovado por Deus é pedir para não receber. Tiago capítulo 4 verso 1 diz isso. Quer ler comigo? Eu não ia falar dele, mas coloca aí, Tiago capítulo 4 versículo 1, olha só o que diz. Olha que interessante. Tiago 4, 1. Aí, ó. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde vêm? Os B.O. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? O que é as paixões? É os desejos desenfreados e nocivos que nós temos como seres humanos. As guerras que vocês arrumam para vocês, vêm disso? É isso que ele está falando. Mas vamos continuar. 2. Vocês cobiçam as coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm, porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Então qual que é o detalhe? O detalhe é quando toda a minha oração tem a ver só com os meus próprios desejos, só com aquilo que eu quero, só com aquilo que eu acho que vai ser bom para mim, só com aquilo que eu acho que vai me satisfazer, só com aquilo que eu acho que vai ser top. Olha lá, oh, nossa, se Deus me der isso. E deixa eu te explicar uma coisa, não é que Deus é um Deus tirano e mau, que Ele não quer que você viva algumas coisas que te dão prazer. Na verdade, Ele tem prazer em proporcionar coisas que te abençoam, porque Ele é Pai. Mas existem coisas que você está querendo buscar, que são propriamente contrárias à palavra dEle, que vai gerar só guerra para a tua vida. Então, obviamente, você vai pedir e não vai receber. Então, uma das coisas que impedem eu não abrir mão do controle da minha vida, a segunda coisa, é não entender que existem bênçãos que só podem ser liberadas para a minha vida mediante nível de maturidade. E eu não estou falando maturidade só, tem gente que envelhece e não amadurece. Maturidade não tem a ver com idade, maturidade tem a ver com o quanto eu deixei Deus me ensinar a respeito daquilo que eu preciso aprender para tocar o que Ele quer que eu toque. É muito simples de explicar. Qualquer pai aqui teria consciência, eu acho pelo menos, se o pai não for muito doido, teria a consciência de não entregar um carro para uma criança de 12 anos. Por quê? Porque o pai considera que aquela criança ou aquele pré-adolescente não tem condições nenhuma, nem psíquica, nem motora, nem habilidade para dirigir um carro. Então, se nós que somos ruins, disse Jesus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Entende? Então, por que se você pedir um pão, Ele te daria uma cobra? É isso que Jesus falou. Não faz sentido. Só que não faz sentido também Ele te dar o carro com 12 anos de idade. Quem está entendendo o que eu estou falando? E às vezes o que você está buscando de Jesus não faz sentido nenhum para o nível de maturidade que você está vivendo hoje com Ele. Então o que Ele espera? Que você busque conhecê-lo. Que você busque querer menos das mãos dEle e mais do coração dEle.
Conhecer a Cristo é ter menos o foco nas mãos de Jesus, naquilo que Ele pode te dar, e mais o foco no coração dEle, ou seja, naquilo que Ele deseja para a tua vida. Isso é buscar conhecer a Cristo. O que pode estar impedindo isso? Suas próprias vontades, seus próprios desejos na frente. Você não abrir mão de você e você achar que você deve controlar a tua vida do jeito que você bem entende. Como eu sei disso e por que eu estou falando disso? Porque Paulo falou isso. Aquilo que para mim era lucro, e o que era lucro para Paulo? Tudo aquilo que ele tinha conquistado com a força do braço, com a dedicação humana. Tudo aquilo que para mim era lucro, eu passei a considerar como perca. E aí ele não termina só aí, ele fala, eu também passei a considerar como esterco. Todo mundo sabe o que é esterco, né, gente? Não é nada feito em indústria. Você sabe como é feito esterco, sabe, né? O animalzinho vai lá, faz um cocôzinho, e isso é o esterco. Então o que ele está falando? Tudo é esterco diante da grandeza de conhecê-lo, porque não há nada maior do que isso. Agora, até que ponto Jesus quer que você o conheça nesse processo de ir indo mais fundo a cada dia? Até o ponto de ser encontrado nele. Vocês viram que Paulo falou isso? Olha só. Deixa eu achar o versículo. Versículo 8. Olha só, coloca para mim 8. O Filipenses 3, 8. Projeta aí para nós. Filipenses 3, 8. Vai dizer assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Sabe até que ponto você deve querer conhecer Jesus? Até que quando o inimigo te procurar, ele não vai poder te achar. Sabe por quê? Porque fisicamente você está na terra, mas espiritualmente você está escondido nele. Quando você precisar de uma bênção, você não precisa mais fazer campanha. Sabe por quê? Porque você já está em Cristo. E as bênçãos espirituais que Ele tem para você já estão onde você está. Então você não precisa buscar nada, porque você já está junto com o autor da bênção. Isso é viver com Cristo, isso é conhecer a Ele, isso é prosseguir em conhecê-lo. Isso é uma jornada. Só que a vida cristã não se resume a isso. Porque senão a gente ia achar que a gente ia conhecer para virar anjinho. Aí de repente você ouviu falar, e alguém andou com Deus e Deus o tomou para si. Quem já viu isso? Está aí na Bíblia, Enoque aconteceu isso. Não é isso que Jesus vai fazer nos nossos dias. Por que Ele quer que você o conheça? Primeiro porque Ele vai te moldar à semelhança dEle, para que você se torne cada dia mais parecido com Cristo no caráter e nas ações. Mas vamos continuar, eu quero pular o poder da ressurreição. Ele fala que Ele quer conhecer a Cristo, versículo 10. Depois Ele fala que Ele também quer ser participante dos seus sofrimentos. E aí eis uma coisa que eu quero explicar para você. Pastor, faz parte do cristianismo ser participante dos sofrimentos de Cristo? Faz. É lógico que faz. Jesus falou assim, no mundo vocês terão aflições, mas não se turbe o vosso coração, porque eu venci o mundo. Agora deixa eu te explicar. No mundo você vai ter o quê? Querida, a primeira aflição que você vai enfrentar o dia que você decidir, tomara que seja hoje a tua decisão. Jesus, hoje eu escolho a negar a mim mesmo para viver a tua vontade. O dia que você decidir, você decidiu agora, 5 minutos depois, o tinhoso do Satanás vai estar te tentando a tomar o controle da tua vida de novo. 5 minutos depois o inimigo vai estar tentando fazer você voltar para a prática do pecado que te atormenta até hoje. Dos ciclos de queda nos erros que você faz até hoje. A partir do momento que você decidiu por Cristo, você automaticamente ganhou um inimigo. Pastor, eu tenho medo. Medo do quê? Do Satanás?
Calma que a hora que você entender do poder da ressurreição, você vai perceber que não precisa ter medo dele. Mas vamos lá. Mas nenhum medo. Automaticamente que você trocou de lado, você já arrumou um inimigo. O Satanás e os seus demônios já vão estar trabalhando para te tirar da presença do Cristo. Automático. Agora, isso é, na carne, na vida física, é uma aflição. A Bíblia vai dizer que Jesus em tudo foi tentado, porém não pecou. Agora, se ele foi tentado em tudo, por que você acha que você vai estar livre de tentação? Mas não vai mesmo. Então, o que acontece? A gente tem momentos de guerra. O apóstolo Paulo vai dizer assim, Romanos capítulo 5, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, eu me vejo fazendo. Ah, homem miserável que eu sou. Ele demonstra ali em Romanos capítulo 5 a guerra interior que ele vivia. E isso é uma guerra. E nenhum cristão está isento. Existem momentos de maior facilidade e momentos de guerras mais intensas. Mas nenhum cristão está isento. Porque o que Satanás quer? Que você viva envolvido com os erros, com os pecados, com aquilo que é fora dos princípios da palavra de Deus. Para quê? Para você não ter conhecimento do Cristo. E não tendo conhecimento do Cristo, você não tem conhecimento do teu propósito, nem do teu chamado, nem do porquê você nasceu. E você vai conduzir a tua vida vivendo do nada para o lugar nenhum. E vai terminá-la como uma vida vazia e sem sentido. Que no final, Cristo te salva. Salva porque o ladrão da cruz, ele salvou. Se há um reconhecimento de que ele é o Senhor e você é o errado, ele te perdoa e te leva para a eternidade com ele. Só que deixa eu te falar uma coisa. Existia muito do que Cristo queria que você entregasse nessa terra. Só que você decidiu viver para você. Então o trabalho de Jesus não é só te levar para uma eternidade com ele, mas para que você já viva a eternidade dele aqui na terra. O que é completamente diferente. Então alguns sofrimentos vão vir. Qual mais? Esse da tentação, o que mais? De vez em quando algumas provas batem na nossa porta. Quem já teve problema aí? Para enfrentar? Daqueles que bateu na porta e você falou assim, eu não te convidei? Mas chegou. Quem já enfrentou um desses? Chega, o problema chega. E aí, querido, você chora, ora, clama, pergunta para Deus por quê, e tudo que você ouve às vezes é um baita de um silêncio estarrecedor que te enlouquece. Você fala, Jesus, me ajuda, faz alguma coisa, e parece que ele não está ali. Uma vez eu estava passando por um desses, e eu clamando, e não vinha resposta, eu não entendia por quê, e cara, e aquela tempestade, e aquele negócio doido. De repente eu fui orar e fui insistente com Jesus, tudo que eu ouvi dele foi assim, se aquiete e saiba que eu sou teu Deus. É tudo que você tem que saber agora. E pronto. Era tudo que eu tinha que saber naquele momento. Meu coração ficou em paz? É claro que não. Eu estava no meio de uma dificuldade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estava no meio de uma prova. Não tem como o coração ficar em paz. Mas isso não é ruim. Pastor, é assim. Não, eu sei. Mas eu estou falando que espiritualmente não é ruim. Por quê? Porque toda situação difícil te leva para mais perto de Jesus. Você já percebeu isso ou não? Toda situação difícil te quebranta. Te amolece. Te deixa mais vulnerável a Ele. Te deixa menos orgulhoso. Te deixa menos arrogante, menos presunçoso. Toda situação difícil, querido, te quebranta e te deixa mais parecido com Jesus, ou seja, faz parte do processo para que Ele te leve no lugar que Ele quer. Então, ser participante das aflições de Cristo, querido, você querendo ou não, elas vão bater na porta. Agora deixa eu te falar uma coisa, você ter um problema com Jesus é muito mais fácil do que ter um problema sem Jesus. Porque sem Jesus as pessoas enlouquecem, não sabem como resolver, se matam, ficam doidas, se dopa. Com Jesus você tem uma segurança que tudo vai ficar bem,
Que o mundo caiu ao teu redor, você está sem chão, mas Ele é a tua rocha segura, Ele é o teu sustentador, Ele é a tua base sólida, nele está a sua esperança. Sabe por quê? Sabe o que é esperança, querido? Esperança não é aquilo que é palpável, esperança que se vê não é esperança, disse o apóstolo Paulo. Então você pode não estar vendo nada, mas tenha fé nele, continue crendo, continue acreditando, continue insistindo, continue com foco nele, olhando para ele. Ele é o teu Deus, o teu Senhor, o teu sustentador, o teu amigo. Ele está ali, Ele não te abandonou, nem te desamparou, porque Ele prometeu que estaria com você todos os dias até o fim da sua vida, ou até a consumação dos séculos. E pronto, acabou. Ele não te abandona, Ele não te deixa. A verdade é que Ele não te larga. Quem conheceu Jesus, algum dia conheceu Jesus de verdade, eu costumo brincar que não presta nem para desviar. Não presta. Quando alguém conheceu Jesus de verdade, fica estragado. Fica. Eu já conheci gente que conheceu Jesus e quis desviar. Ele falou assim uma vez para mim: pastor, eu ia para balada, às vezes saía com alguém, amanhecia num motel qualquer. Quando eu chegava em casa, pastor, não tinha como. Era um oco tão grande dentro de mim, uma certeza tão grande que era Cristo que tinha que estar nesse buraco do meu peito. Eu só resistia. E enquanto eu não cedi, Ele foi deixando eu viver do jeito que eu queria. Porque não tem ninguém que tenha conhecido a Cristo que quando está fazendo uma merda não sabe o que é merda. Não só sabe, sente lá dentro. É aquele sentimento de eu não deveria estar aqui. Por quê? Porque você foi contaminado com um amor inconfundível, com uma presença que preenche como mais nada nessa terra preenche, com algo que completa o seu ser numa imensidão que nada nessa terra completa. Essa é a realidade de conhecer a Cristo. Essa é a realidade de conhecer a Cristo. E aí, querido, às vezes o que está impedindo é a sua incredulidade, a sua falta de fé, o seu distanciamento, o nosso orgulho. Quantas vezes somos arrogantes, orgulhosos, achamos que a gente vai fazer do nosso jeito que vai dar certo. Não, isso aí eu já sei o que fazer. Você já orou? Já perguntou para o teu amigo, que conhece a tua vida melhor do que você mesmo? Fala com ele. Mas vamos para o terceiro e último aspecto. É sobre isso que eu queria focar. Até agora eu fiz a introdução. Vamos começar a palavra agora? Estou brincando. O terceiro aspecto que está no meio aí para Paulo é conhecer o poder da ressurreição. E na verdade, quando no começo dessa semana eu comecei a orar, falar com o Senhor, eu fico assim a semana toda, para ser sincero, quando eu vou pregar, eu fico assim: Jesus, o que eu falo no próximo domingo? O que o Senhor quer que eu comunique com o seu povo? E aí o Senhor fez nascer essa frase dentro do meu coração: o poder da ressurreição. E de verdade, eu nunca tinha me atentado a isso, não nesse aspecto. E aí quando eu li esse texto de Filipenses, eu falei assim: Deus, fala comigo. Eu não sei o que compartilhar com a tua igreja. Quando você começa a conhecer o Cristo, Ele começa a liberar para você o conhecimento do poder que há na ressurreição dele. Porque isso é muito poderoso. E aí eu acredito que seja a parte que a igreja atual mais erra, mais ignora, na verdade. Nós somos ignorantes no sentido literal da palavra, de não ter conhecimento ou não ter percepção clara a respeito do poder que há intrínseco, embutido na ressurreição de Cristo. Querido, você tem dimensão que enquanto Jesus estava na cruz, Ele viveu 33 anos aqui na terra sem pecado. Preste atenção no que eu vou falar. Durante 3 anos e meio Ele desenvolveu o seu ministério. Ele curou muitas pessoas. Ele libertou.
Ele expulsou demônios, ele ressuscitou mortos, ele andou sobre as águas, ele multiplicou pães, ele bateu um papo com Moisés e Elias transfigurado num ambiente de glória. Ele preparou discípulos, ele pregou para os pobres, ele fez tantas coisas incríveis. E ele foi parar na cruz. Por quê? Porque ele tinha que ser moído pelas nossas transgressões, castigado pelas nossas iniquidades. E esse castigo que hoje nos dá paz estava sobre ele, pelo tanto que ele foi pisado, nós fomos sarados. E aí Jesus vai para a cruz, querido, e quando ele vai para a cruz, entenda uma coisa: ele estava recebendo toda essa carga no corpo físico dele, mas você não tem dimensão, e às vezes nem eu tenho dimensão, da guerra espiritual que Jesus travava naquele momento na cruz. Uma guerra espiritual tão poderosa e tão violenta no reino do Espírito, que o Pai precisou se afastar dele, porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Ele olha para o céu e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele sentiu a presença de Deus se afastando, na onde a carga do pecado estava caindo sobre ele, não só os nossos, mas os de todo mundo, está escrito na palavra. Agora, quando ele morre, algo muito sobrenatural acontece. Por quê? Porque quando Adão pecou lá no jardim, como nós vimos aqui a semana passada no espetáculo, para quem não esteve no espetáculo, Jesus, vocês perderam, foi muito poderoso. Quando Adão peca no jardim, o pecado entra no mundo. Porque deixa eu te contar uma coisa. Você já percebeu que a gente convive com a morte a vida toda e a gente nunca se acostuma com ela? Na linha natural da vida, preste atenção no que eu vou falar. Eu sei que eu vou enterrar meus pais, e eu sei que os meus filhos irão me enterrar. Sim ou não? No curso natural da vida, todo mundo sabe disso. E você já percebeu que a gente nunca está pronto para isso? Que sempre que um ente querido vai embora, a gente sofre muito. Mas muito. Por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com a morte? Porque ela é tão incompreensível para nós. A verdade, porque nós não fomos feitos para morrer. Até o pecado entrar no mundo, lá no jardim, não havia morte para o ser humano. Deus nos criou para viver eternamente. Eu vou repetir isso. Deus te criou para viver para sempre. A morte para nós é uma anomalia causada pelo pecado. Então preste atenção. Para Jesus ser o nosso libertador, o nosso resgatador, o nosso perdoador, o nosso redentor, antes de tudo ele teve que vencer algo: a morte. Ele venceu a morte no corpo físico dele, para que ele pudesse ser o meu resgatador, para mostrar que aquilo que o pecado imputou sobre a vida do ser humano tinha solução nele. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí a Bíblia também vai dizer que o último inimigo a ser derrotado é a morte, agora a nossa morte. Por quê? Porque assim como ele ressuscitou dentre os mortos, um dia ele virá na sua glória, com poder e grande glória, e todos que morreram nele ressuscitarão junto com ele. Ah, pastor, eu não acredito nisso, azar o seu. Se você não acredita, é bem provável que você não esteja lá. Eu vou estar. Pastor, o que é ressurreição de mortos? É assim: Jesus vem nas nuvens com milhares de milhares dos seus anjos e dos seus santos, os já ressuscitados. A Bíblia vai dizer que o mar dará os seus corpos, que a terra dará os seus corpos, e que todos vão ressuscitar. Os que tem a segunda ressurreição, que é de todos. Essa é dos que creem em Cristo, que morreram com ele. Ok. E os que estiverem vivos na ocasião terão seus corpos transformados para encontrar com Cristo nos ares e estar para sempre com o Senhor. Você sabe o que é um corpo glorificado? Um corpo ressuscitado? Eu vou te contar então. Jesus morre no sábado. Na sexta.
3 horas da tarde aproximadamente. Ele olha para o céu e diz assim: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Suspira e morre. Ele é descido da cruz antes do pôr do sol, enrolado em lençóis e colocado ele num túmulo, o túmulo de José de Arimateia. José de Arimateia. Colocaram ele lá no túmulo do homem. O homem cedeu o túmulo para ele, na verdade. Um túmulo novo, nunca usado por ninguém. Aí colocaram Jesus lá, colocaram uma pedrona na frente, era um túmulo escavado numa rocha, rola a pedra na frente e Jesus ficou lá. A partir do pôr do sol era sabá. No sabá não podia ter contato com nenhum morto, não podia fazer nada, era proibido para o judeu. Principalmente o sabá sagrado da Páscoa. E aí, no domingo bem de manhãzinha, chega lá 3 mulheres, segundo o relato de Lucas. Maria Madalena, eu não lembro se era Salomé e Joana ou alguém, era 3 mulheres, chegam lá no túmulo para fazer um trabalho de preparação do corpo de Jesus, passar especiarias, as coisas que eles faziam nos rituais de sepultamento, porque Jesus não pôde ser velado por causa do sabá. A hora que elas chegam, a pedra está, a Bíblia vai dizer, em Lucas vai dizer que elas olharam uma para a outra e disseram: quem vai tirar a pedra para nós? Porque a pedra é muito pesada. Elas chegam lá, a pedra está removida, elas olham dentro do túmulo e um anjo fala assim para elas: por que vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Você tem noção do que aconteceu no sábado para ele estar vivo no domingo de manhã? Não, né? Nem eu direito. A Bíblia dá alguns sinais. Mas eu creio que uma guerra terrível foi para ele vencer a morte. Mas ele venceu. E aí quando ele sai do túmulo, a Bíblia no outro evangelho vai dizer que Maria ficou toda emocionada no evangelho de João, Maria Madalena. E ele fala assim: Maria, não me detenha, eu tenho que encontrar os meus irmãos. Vai na frente porque eu vou encontrar eles lá. Vai lá e conta para eles. Só que Jesus sai dali e vai para outros 2 que estão indo para Emaús. Antes de ir para lá, onde estavam os 12 discípulos. Ele vai lá e vai caminhar com os que estão indo para Emaús. Ele chega perto andando, começa a bater papo com eles. Eles não reconhecem que é Jesus. Ou seja, o corpo glorificado não é igual a esse. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim para ela: não vai ser tão ruim assim. Não é igual a esse. E eles não conheceram Jesus. E a Bíblia vai dizer que eles caminharam um pedação ali, um monte de tempo com Jesus. E eles pararam para comer. Quando eles pararam para comer, que Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. E Jesus não tinha se encontrado com os 12 ainda. Então Jesus vai lá se encontrar com os 12. Aí a Bíblia vai dizer que eles estão tudo de porta fechada, morrendo de medo dos judeus. Jesus aparece no meio deles assim e fala assim para eles: paz seja convosco. Eu creio que deu um tremelique de medo na maioria deles, né? Aquele negócio assim. Ele olhou, a Bíblia diz que ele fala 2 vezes: paz seja convosco. Está escrito, ele falou 2 vezes. Porque na primeira vez os bichinhos devem ter entrado em colapso. As portas tudo trancadas, Jesus aparece no meio. Aí Jesus troca ideia com eles ali e tal e desaparece, ele vai embora, tipo assim. Uma semana depois eles estão reunidos de novo e Tomé tá, porque Tomé não estava nessa primeira porque ele estava ofendido com Jesus, todo magoado, incrédulo. Aí Jesus chega e fala assim: paz seja convosco. Aí eles já sabiam, né? Só Tomé que não. Ele chama Tomé e fala: Tomé, vem cá, põe a mão aqui, ó, no furo. Levanta o vestido do lado e fala assim: olha aí a cicatriz. Vê aqui, onde entrou a lança. Você consegue tentar entrar na tua cabeça? Na minha não entra muito bem não. Ou seja, ele aparecia e desaparecia, mas ao mesmo tempo ele tinha um corpo que dava para pôr a mão e mostrar cicatrizes. Consegue entender? Não, né? Nem eu. Isso é o corpo glorificado que ele vai nos dar, está escrito. Então, por que eu estou te contando isso tudo? Porque existe poder na ressurreição de Cristo. E esse poder já está liberado para nós. Quando Cristo aparece, depois de ressurreto, a última vez para os discípulos, de forma corpórea,
Jesus olha para eles e fala assim: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Poder. Atos 1:8 vai dizer: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe o que a igreja mais tem ignorado hoje, nos nossos dias? O poder de Deus. O poder do Espírito Santo. Nós nos tornamos uma igreja tão racional que a gente tenta sintetizar a fé para caber na nossa cabeça. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. A fé não é racional e não tem como ser. Se você está racionalizando a fé, isso significa que você não está pronto para viver coisas espirituais e sobrenaturais, porque o sobrenatural, o nome já diz, ele é sobrenatural, ele sobrepuja aquilo que é explicável, ele sobrepuja aquilo que é tangível, mensurável, ele sobrepuja aquilo que cabe na nossa cabeça. Só que nós desaprendemos a viver o sobrenatural de Deus porque a gente tem racionalizado a nossa fé. A gente tem tentado pegar Cristo e fazer caber dentro da nossa cabeça, fazer caber dentro daquilo que é compreensível para nós. E quando você passar a conhecer a Cristo, será impossível que você não tenha experiências com o poder da ressurreição. E aí eu vou te falar uma coisa, é muito maravilhoso isso, sabe por quê? Porque na maioria das vezes o poder da ressurreição vai desmontar os nossos argumentos teológicos, vai desconstruir os nossos padrões enrijecidos de quem Cristo é. Porque Ele vai se apresentar para você de uma maneira que às vezes você não esperava. Ele vai fazer você viver coisas que você às vezes não consegue nem explicar o que aconteceu. Ah, pastor, isso não é possível. Não é possível porque você não crê. Não é possível porque você ignora o poder da ressurreição. Porque se você entendesse onde você pode acessar, o que você pode tocar, o que você pode fazer, se você entendesse o nível de autoridade, se nós entendêssemos o nível de autoridade e poder que nos está liberado, nós não teríamos uma vidinha espiritual tão medíocre, tão voltada para nós mesmos. Nós não temos noção do nível de autoridade que Cristo nos deu, por causa do poder que nos é liberado, por causa do poder que nos é entregue, por causa do poder que nos está confiado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 4, Paulo vai dizer mais ou menos assim: olha, quando eu fui até vocês, eu fui em fraqueza de carne, em muito tremor e temor. Mas a minha palavra e a minha pregação para vocês não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse em palavras, mas em poder. E eu me incluo no que estou pregando, porque essa palavra ministrou meu coração, como eu disse, a semana toda. Quando Pedro e João estavam indo para o templo para adorar, eles estavam entrando pela porta chamada Formosa. Tinha um homem aleijado na porta que pediu uma esmola para eles. A Bíblia vai dizer que Pedro olhou nos olhos dele e falou o seguinte: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Então levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. E o homem, tomando ele pela mão, o homem se colocou de pé e entrou glorificando a Deus dentro do templo. Sabe o que é isso? Pedro entendia o que tinha. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho. E o que ele tinha que a gente não entende que tem? Poder. O poder da ressurreição estava nas entranhas de Pedro. Hoje a gente dá a esmola e não dá a oração. Hoje a gente dá o analgésico para dor de cabeça da amiga, mas não dá oração. Hoje a gente indica o psicólogo e não indica o poder de Deus. E eu não sou contra a psicologia, jamais. Em muitos casos é extremamente necessário. Mas a gente indica o psicólogo sem antes indicar o poder de Deus, a cura que pode vir através do poder que existe na ressurreição de Cristo.
Há poder em nós para curar depressões, para curar de câncer, para curar de dor de cabeça, para curar de coluna, para curar de qualquer coisa. Há poder em nós e autoridade para expulsar demônios, para trazer pessoas à vida de volta. Esse poder está liberado para nós, sim. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, para todos, sempre. Você já viu o câncer ser curado, pastor? Já! Sabe de que jeito? Presta atenção no que eu vou falar. Eu vou contar alguns testemunhos para você entender um pouquinho do poder de Deus. A irmã estava no culto, eu estava nesse culto. A irmã estava no culto, ninguém tocou nela. Ela estava diagnosticada com um câncer de mama. O seio dela abriu um corte, como se fosse o corte de um bisturi. Começou a vazar sangue. Ela foi completamente curada, com o exame demonstrando. Eu conheci ela, eu estava nesse culto. Querido, eu já orei por uma pessoa que estava com um tumor na cabeça. Ela fez o exame de novo e o tumor desapareceu. A gente passou a ignorar esse poder. Teve um dia que eu estava numa conferência numa outra cidade, meu carro quebrou chegando na conferência. A gente conseguiu bem devagarzinho estacionar ele lá no estacionamento do lugar. E na hora que eu estava lá, de repente, houve uma ministração de cura. Eu falei para Jesus assim: Jesus, eu não preciso de cura nem a minha família, mas meu carro precisa porque eu tenho que voltar para Rio Preto. O Senhor falou assim para mim: teu carro está consertado. Claro, eu ouvi no meu coração. Quando acabou, o irmão que estava comigo olhou para mim e falou assim: agora o que a gente vai fazer com o carro? Não tinha Uber naquele tempo não. Falei: fica tranquilo que o carro está arrumado. Ele falou: como assim? Eu falei: não, Jesus já me falou que já consertou o carro. Ele falou: não é possível. Eu falei: vamos chegar lá no carro, você vai ver. E o carro estava consertado. Jesus já colocou gasolina no tanque para mim, porque eu tinha um Passatão 84 vermelho bombeiro, que o marcador de gasolina não funcionava. Quem já teve um desse assim? Não o Passat, mas que o marcador não funcionava. Quem já teve um desse? Só o sangue do cordeiro, né? Você tem que ficar fazendo conta. Você põe os litros, faz as contas, marca o velocímetro e fica fazendo conta para ver quanto você pode andar. Você não é assim, gente? É, gente, era isso aí. E eu, 2 vezes isso aconteceu, eu errei no cálculo e de repente o carro... E uma das vezes estava chovendo e o Vitor era pequeno, estava no banco de trás. Nós oramos dentro do carro. Jesus, tem misericórdia, a gente calculou errado. Da partida o carro pega, ele vai andando e para no pátio do poço, na bomba. Afoga na bomba. 2 vezes aconteceu comigo. Teve uma época que a gente tinha comprado nossa primeira casa. E a gente estava com 2 motos, porque a gente deu o carro de entrada. Eu tinha uma moto, a Laine outra. Porque o Vitor tinha que andar em uma delas. Então precisava de 2 motos, mas só não cabia. Aí eu cheguei numa quinta-feira do trabalho, tinha culto de quinta na igreja que eu ia. E eu tinha compromisso lá na quinta-feira, eu tinha uma responsabilidade lá. E aí eu cheguei, estava chovendo, eu cheguei do trabalho molhado. Entrei, tomei meu banho, troquei de roupa, pus a roupa de ir para a igreja. A Laine ficou em casa, claro. Eu saí na garagem e fiz assim: Jesus, eu não quero molhar para ir para a igreja. Aí eu olhei para o alto e falei assim: então nuvens, eu estou te dando uma ordem, que não é para chover aonde eu estiver passando, até que eu chegue na igreja. Eu não tomei chuva, mas nem uma gota para ir para a igreja. A hora que eu entrei da porta para dentro, continuou chovendo lá de fora, voltou a chover. Na hora de ir embora, a mesma coisa, só choveu a hora que eu cheguei em casa. Sabe o que é isso? Isso é fé. Jesus mandou acalmar uma tempestade, querido, porque ele era filho, e a natureza se essa natureza olhar para você e te ver em Cristo, não tem como ela não obedecer. Porque a natureza está sujeita a ele, assim como ele pode olhar para a tempestade e falar: aquieta-te, tempestade. Assim como ele pode andar em cima das águas. Só que a gente se esqueceu de exercer o poder e a autoridade que Deus nos deu. Eu falo por mim, nós fomos perdendo isso ao longo do caminho, e racionalizando a nossa fé. Há um poder inserido na ressurreição de Cristo. Você está sofrendo no teu trabalho: pastor, quando eu chego no meu trabalho, meu chefe parece um demônio.
Chega lá com autoridade, querido, expulsa o demônio, porque a tua luta não é contra carne e sangue, a tua luta não é contra pessoas, não é contra o teu patrão, mas contra hostes, poderes malignos e tudo aquilo que influencia a vida dele. Chega lá mais cedo, levanta a mão, ora no teu ambiente de trabalho e proíbe os demônios de atuarem. Ai, pastor, eu tenho medo. Medo do quê? Cristo já venceu os demônios na cruz. Se você está escondido nele, querido, não tem demônio que te encontre. Você entendeu? Nós temos ignorado o poder da ressurreição. O poder daquilo que o Espírito Santo pode fazer. Jesus falou assim, ó: em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. Nada vos causará dano algum. Eu fico imaginando se hoje em dia cair um demônio na igreja, daqueles bem barulhentos que tinha antigamente, que fazia um regaço, empurrava aquele monte de cadeira. O povo vai ser tudo correndo. Vai. Porque a igreja, não é que ela perdeu o poder e perdeu. Já ouvi gente falando, a igreja perdeu o poder, perdeu. Não, a igreja não perdeu nada. Porque é impossível perder aquilo que pertence a Cristo e está em nós pelo poder dele. Então a igreja não perdeu nada, a igreja só tem ignorado esse poder. A igreja só tem feito com que não pareça que ele está ali. Cara, quantas vezes eu já vivi isso também. Quantas vezes o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre pessoas, elas foram batizadas no Espírito Santo e teve como sinal o falar em línguas. Eu já orei por muitas pessoas que a hora que eu toquei, ela começou a falar em línguas. A gente perdeu isso, a igreja não busca mais os dons do Espírito Santo. Há poder na ressurreição de Cristo. E esse poder nos dá vitória e autoridade sobre todas as coisas. Por que não acessamos? Vou repetir, porque muitas vezes queremos continuar vivendo o que bem entendemos, da nossa maneira, do nosso jeito. Então isso faz com que o pecado esteja presente em nós e nos separe do nosso Deus. Mas se estivermos com Cristo, tudo que nos impede chama timidez, medo. Ai, pastor, me pediu um comprimido, eu vou oferecer para orar? Ora primeiro. Ai, pastor, se Deus não curar, dá o comprimido. Mas ora antes. A gente vive ignorando a voz do Espírito Santo. A gente vive ignorando o poder que está liberado nisso. A gente vive ignorando o que ele pode fazer. A gente anda tão estressado, tão cansado, tão distraído, que a gente não tem tempo de perguntar para o Espírito Santo o que ele quer fazer através de nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. Se você é professora, tem uma sala de aula na tua mão, pergunta para o Espírito Santo: Senhor, como eu ministro todas essas crianças? Para elas serem cheias do teu poder e do teu amor. Em qualquer área, Jesus quer entrar e pode entrar através da sua vida com poder e autoridade. É que a gente vive de uma maneira distraída. A desgraça das redes sociais nos mantém distraídos o tempo todo. Porque a gente não tem 3 minutos de meditação mais. Que a gente já começa aqui, ó. Antigamente a gente falava de Jesus para as pessoas na fila do banco, na fila da lotérica, em qualquer lugar que a gente estava, na recepção do médico. Hoje todo mundo está assim, ó. Como que eu encontro espaço para compartilhar daquilo que Jesus pode fazer e do poder da ressurreição? Então, se Satanás não pode nos impedir, ele pode nos distrair. A igreja não perdeu o poder. Não perdeu a autoridade. Ela continua sendo igreja. Ela anda distraída, desatenta e desapercebida no poder que existe na ressurreição. E a vida cristã, esses 3 pilares são indispensáveis: conhecer a Cristo, conhecer o poder da ressurreição e participar dos sofrimentos de Cristo. Isso é vida cristã. Coloque-se de pé, por favor.